Hoje é celebrada uma data muito importante para nós mulheres. É o dia da instituição do voto feminino, quando eu e você conquistamos o direito de ir às urnas e escolhermos nossos representantes. Só em 1934, 88 anos atrás, nós tivemos essa garantia assegurada pela Constituição Federal. Uma medida que foi fruto de muita luta. Dona Elma exibe orgulhosa o título de eleitor. Ela ainda lembra o que sentiu na primeira vez que pôde ir às urnas. No dia que eu votei muito feliz. As brasileiras não podiam eleger os representantes delas no governo. Não participar do evento mais democrático de um país para as mais jovens é até difícil de acreditar. Antigamente não poder fazer isso, né? Não poder, como é a minha voz, eu poder contribuir, eu poder dizer o que eu acho melhor para o Brasil. Os candidatos eram todos do sexo masculino. A decisão era de forma censitária, ou seja, dependia ainda do poder aquisitivo do eleitor. Hoje, bem longe desse cenário de exclusão, as mulheres representam 52,6% dos eleitores no Brasil, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. As mulheres, pelo que temos visto nas pesquisas, são decisivas na formação da opinião. São maioria das eleitoras e elas têm um papel muito grande de influenciar aquelas pessoas que estão no entorno delas. Fruto de muita luta, o voto feminino é peça fundamental para que mulheres consigam garantir direitos e ditar os rumos para uma sociedade igualitária. Estamos vencendo, que estamos correndo atrás e vamos chegar muito mais do que já estamos, já que somos. As coisas vão melhorar mais ainda porque a mulher, ela é guerreira. Ela não tem medo de nada, ela corre atrás. Nas eleições deste ano, a bancada feminina para a Câmara dos Deputados cresceu para 18,2%, com 91 mulheres eleitas. No Senado Federal, 10 vão ocupar uma cadeira na Casa Legislativa a partir do ano que vem. 2 candidatas ganharam ainda o pleito para o cargo de governadoras de estado: Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, e Raquel Lira, em Pernambuco. A gente pode ter, sim, mulheres em qualquer governo do nosso país, sendo honradas e fazendo delas um exemplo para outras mulheres que estão lá no sertão, que não tem imensidão do que a gente tem aqui hoje. É isso aí. Bom, para a gente repercutir mais esse assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a especialista em direito eleitoral, cientista política e cofundadora da Quero Você Eleita, Gabriela Hollenberg. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, eu que agradeço por essa oportunidade de estar tratando desse tema. Olha só, quero fazer só uma conexão com a data aqui na abertura, porque nós falamos desde o início do ano, aqui na TV Justiça, também na imprensa, sobre os 90 anos do voto feminino, né? É porque 90 anos quando a gente lembra do Código Eleitoral de 32. E aí, 88, quando a gente faz referência à Constituição Federal que instituiu o voto feminino, não é isso, doutora Gabriela? Queria que você fizesse um apanhado histórico. Isso, na verdade não. Na verdade, 32 o Código Eleitoral, depois veio a Constituição de 34 que reconheceu esse voto, mas o voto feminino passou a ser obrigatório apenas de 1965. Então a gente teve ontem, né? Nossa! Exatamente. Então, eu queria que você fizesse um apanhado histórico falando sobre a importância dessa conquista, das lutas, né, que tantas mulheres enfrentaram para a gente chegar até aqui e votar e conquistar o nosso direito, os gargalos que ainda precisamos enfrentar também. Então, né, a gente tem que lembrar de todas as que vieram antes de nós, né, e que deram a vida para que a gente pudesse ter o direito de votar. Isso é muito sério, né? A luta das sufragistas, né? São mulheres que, de fato, abdicaram da sua vida, né? A gente teve mulheres que... a gente tem a situação, por exemplo, né, na Inglaterra, de uma das sufragistas que, inclusive, faleceu, né? Emily Dickinson, que, né, se colocou na frente de um cavalo numa corrida e foi o que chamou a atenção, e a partir dali a gente teve grandes avanços no movimento sufragista. E aqui no Brasil, nós temos ali grandes mulheres, como Berta Lutz, que é uma grande sufragista, e várias mulheres do Nordeste, que, né, é muito precursor nesse tema. Então, nós temos Celina Viana, que é a primeira eleitora do Brasil, reconhecida de forma oficial, e temos também aí a primeira prefeita, que é do Rio Grande do Norte, né, que é a Alzira Soriano, que foi eleita ali antes até mesmo do voto ser reconhecido no Brasil todo como possível, né? Na verdade, ela foi uma precursora aí muito importante
também dessa luta das mulheres na política. Gabriela, por que a gente tem esse descompasso ainda, né? Porque nós representamos, nós somos maioria, né? No eleitorado, as mulheres representam 52,6%, se eu não me engano, mas na política isso não se reflete, né? A gente vê o TSE, o trabalho de vocês em campanhas por mais mulheres na política, só que a gente ainda está caminhando a passos lentos nesse sentido, né? Por que, na sua avaliação? São várias questões, né? Primeiro é o fato da gente, de fato, só ter sido inserida, né, na política a partir de 1932, são só 100 anos, enquanto os homens estão aí, né, a vida inteira, né, enfim, já com essa possibilidade e essa naturalidade no exercício do poder. Para a gente, então, a partir dessa conquista, depois o avanço para que a gente pudesse, de fato, ter representatividade, eleger mulheres sempre foi muito complexo, porque sempre também teve um grande preconceito, né, da sociedade em relação às mulheres estarem ocupando esse papel. E a gente teve uma série de avanços nos últimos anos que vieram muito de decisões judiciais, né? Porque, de fato, um dos grandes gargalos que a gente ainda enfrenta são os partidos políticos, que são aqueles que definem para onde vão, por exemplo, o tempo de televisão, os recursos, né, financeiros, e a partir dali, né, da decisão, por exemplo, do Supremo, que definiu que, no mínimo, 30% dos recursos aplicados nas campanhas teriam que ser para as mulheres, que é o percentual mínimo de candidaturas femininas para as eleições proporcionais. Isso foi um grande salto, né, de viabilizar as candidaturas para que as candidaturas de fato não fossem apenas candidaturas para preencher uma cota, mas candidaturas competitivas que de fato se convertessem em mandatos. E a partir dali a gente teve um aumento, né, isso nas eleições de 2018, de 50% da bancada feminina. Foi o maior salto que a gente teve desde quando a gente teve ali a lei de cotas, né, que de 1995, mas que passou a ser obrigatória, a lei de cotas, né, de candidaturas femininas passou a ser obrigatória apenas em 2009, e a partir dali a gente tem avanços muito relevantes. Mas o marco principal de tudo isso é realmente a participação do Poder Judiciário, que viabilizou, então, a destinação desses recursos para as campanhas femininas, mas ainda o crescimento é muito pequeno. Então, por exemplo, nas eleições de 2022, a gente aumentou apenas 18% na bancada feminina, elegendo aí 91 mulheres, o que representa apenas 18% de toda a Câmara Federal. Muito pouco ainda. Tem muitos municípios que sequer têm uma vereadora mulher. E eu acredito, sinceramente, né, pela avaliação que a gente está fazendo de todos os dados das eleições, que esse crescimento ele se deu muito mais porque o eleitorado está mais atento a isso, né? As mulheres e homens estão mais atentos de buscarem mulheres para votar, ainda menos do que deveria, porque de fato a gente pode avançar ainda muito mais, mas foi muito mais por conta do eleitorado do que realmente pelos partidos políticos. E quando a gente pega os dados da distribuição dos recursos, a gente percebe que muitas mulheres candidatas, inclusive a deputada federal, né, não receberam nenhum dinheiro do partido, muito embora houvesse uma promessa nesse sentido. E a gente tenha também a emenda constitucional 111, que garantiu, né, a contagem em dobro dos votos das mulheres, enfim, a partir, né, dessa eleição, ou seja, que já seria um incentivo para os partidos destinarem recursos para as mulheres, mas não foi o que a gente viu na prática. A gente viu muitas mulheres sendo lançadas candidatas a vice-governador, então 50% das candidatas a vice eram mulheres, o que também é positivo, mas esse dinheiro acabou sendo, né, colocado para as campanhas dessas mulheres para poder beneficiar homens para se elegerem, né? Então, assim, ainda que eu reconheça a importância, de fato, da gente ter mulheres como candidatas a vice e que isso viabilizou, por exemplo, as mulheres que estão hoje no exercício dos mandatos de governadora no Ceará e no Piauí, mas, né, acaba que as mulheres que são candidatas proporcionais, né, à Câmara Federal, à Assembleia, acabam não recebendo recurso. Então, a gente precisa de alguns ajustes importantes para que a gente possa viabilizar um crescimento maior na nossa representatividade feminina no parlamento. Doutora Gabriela, queria falar sobre tantas coisas mais. Infelizmente, o tempo é curto, mas você já fez um apanhado histórico aqui, já falou um pouquinho sobre os gargalos, o que a gente precisa avançar. Temos uma longa caminhada pela frente ainda. Que bom que são desenvolvidos trabalhos como o de vocês na entidade, na instituição, para a gente conseguir ocupar esse espaço de verdade, né? Muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.